Sejam todos muito bem-vindos ao podcast 12 Frames por Segundo, o primeiro podcast de stop motion do Brasil. Aqui falamos tudo o que você precisa saber para criar animações incríveis e dar vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina e no episódio de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como ter ideias para suas animações? Frames por segundo. Esse é um assunto que não tem fim, porque ideias e criatividade é um tema muito amplo e a gente vai ter que criar os nossos próprios limites aqui pra gente conseguir terminar esse podcast em 1 hora. Sim, e não ficar abrindo várias abas e falando eternamente, porque esse assunto dá muito pano pra manga. Por isso que eu tentei organizar alguns pontos por aqui e algumas perguntas no meu roteirinho. E a primeira delas já é a pergunta de 1 milhão. Todo mundo é criativo? Olha, eu tava ouvindo os podcasts que já passaram e sempre que você me faz a primeira pergunta, eu te rebato com outra. Então, pra continuar a nossa tradição, eu te rebato com a pergunta: você acha que toda criança é criativa? Sim, eu acho que toda criança é criativa. E, como diria Picasso, que aqui a gente tem referência. Caraca! O Picasso disse algo parecido com: todas as crianças nascem artistas e o problema é manter-se artista depois de adulto. Então eu acho que essa frase, ela tem muito a ver com a criatividade e com o processo, né, que a gente vai vivendo a partir dos anos, conforme a gente vai amadurecendo e talvez sendo cortado, assim, de várias ideias, várias coisas que... Imaginação, né? Vai sendo tolhida a nossa imaginação. Claro que se a gente deixar, mas eu acho que é natural, né? Um processo natural. Total. Eu acho que é uma coisa de sociedade já, não é nem? Acaba sendo uma coisa inconsciente dos pais e dos adultos, das pessoas que criam a gente, a darem uma leve tolhida na nossa criatividade. Mas o lance é que toda criança é criativa e que quando você é pequeno, você é muito imaginativo. E o louco disso é que até uma certa idade, as pessoas incentivam essa imaginação e essa criatividade. E por isso que a criança se solta mais ainda. Então a gente é super imaginativo e criativo quando criança, fica imaginando mundos imaginários, até uma certa idade, sei lá, até o final ali da primeira infância, mais ou menos 7 anos, quando você entra pra escola. Eu acho que a escola tem, sim, uma grande parcela de culpa nisso, porque na escola você aprende que as coisas são do jeito que são, que a lição tem que ser feita do jeito que ela tem que ser, e que as cores têm que ser pintadas conforme você vê na vida real, então as pessoas não podem ser azul e nada pode estar pintado fora da linha. Então, eu acho que se a sociedade, né, como um todo, estimulasse a criança, além dessa faixa que é, não, pronto, aqui você tem que parar de imaginar e a vida real vai bater nas costas, entendeu? Porque na vida real não tem tempo pra essas coisas. E é meio isso, assim, é meio triste, mas é meio isso que acontece, sabe? Então, eu acredito que é isso. Toda criança é criativa e, na verdade, todo ser humano é criativo, que uma vez foi criança, só que ao longo da vida foi sendo bloqueada ou de alguma forma desestimulada a ser criativo. Tanto que nas escolas tipo Waldorf, assim, que eles estimulam de fato a criatividade além disso, então até na matemática você vai ser criativo, sabe? Não é porque você tá falando de um assunto chato que a criatividade não precisa estar presente. E às vezes a gente tem muito esse pensamento de que criatividade é só com arte. Eu não trabalho com essa área criativa. E a criatividade, a gente sempre fala disso, é a resolução de problemas. Exato. O lance da criatividade é você usar ela pra resolver problemas de uma forma criativa. E isso tem até hoje. E os grandes produtos, inclusive, que são geniais, eles resolvem um problema com a criatividade ou com a tecnologia, ou o que seja, mas parte de uma imaginação. Imagina se existisse um sabonete repelente. Porque você tem que ficar passando repelente o dia inteiro, aí você inventa um sabonete, quando você toma banho com ele, você já tá imune. Eu resolvi um problema através de uma coisa criativa, entendeu? Mas não foi uma criança, não é ideia de uma criança, podia até ser, né? Esse no caso. Mas grandes produtos de grandes empresas que resolvem problemas de forma criativa, ainda assim são super sérios e tudo mais. Então, a criatividade não deve ser atrelada só a uma coisa imaginativa da infância que não dá em nada. A criatividade, ela é muito mais alguma coisa que dá, de fato, em um produto ou numa solução que vai ajudar as pessoas, de fato, né?
Sim, às vezes eu acho que a gente deve ter crenças limitantes com relação à criatividade, porque eu não tenho certeza se os pais, eles acham que eles estão realmente tolhindo a criatividade ou se eles acham que eles estão incentivando a criatividade. Eu sinto que eles pensam que eles estão incentivando e eles não sabem exatamente que tipo de atitudes podem bloquear a criatividade de uma criança, como por exemplo isso de várias vezes eu vejo nos meus stories amigas minhas que têm filhos, e esses dias mesmo eu vi uma que tava falando, parabéns, você tá pintando dentro, parabéns, pintou tudo dentro. E assim, cara, tá bom, pode ser um exercício de... Capacidade motora, né? Exato, capacidade motora. Aí é um parabéns, mas assim, qual o problema? Pinta fora também, né? Se essa linha for um limite, isso pode se tornar ruim. Então eu não tenho muito bem a resposta do que é certo ou errado nesse sentido, mas talvez eu tentaria às vezes falar que linda pintura, não pintou dentro, né? Sim, elogiar por outra coisa, né? Por exemplo, nossa, que escolha de cores legal, né? Porque assim, o lance também é assim, beleza, pintar fora tá errado, mas você não precisa apontar o que tá errado. Que nem essa história dos quadradinhos, conta que é muito legal. Então, quando eu era pequena, eu tinha um exercício de matemática pra fazer, que era um retângulo todo cortado em quadradinhos, como se fosse uma barra de chocolate desenhada. E aí tava escrito, pinte 4 quadradinhos. Aí eu contei 1, 2, 3, 4 e vi que era daqui até ali. E aí fui e pintei tudo de uma vez só. E aí minha mãe brigou comigo, ela falou que eu tava trapaceando no exercício, porque eu deveria pintar 1, depois 2, depois 3, depois 4. E não os 4 de uma única vez. E sempre eu lembro dessa história, assim, porque eu fiquei indignada, né, cara? Como assim trapaceando? Eu fui mais rápida no exercício. Eu contei ali, já pintei, já acabei, já fui pro próximo. Eu contei, né, que era o objetivo do negócio. Ou seja, aprendi a contar até 4. Eu sempre lembro, assim, dessa história. E aí a gente tava contando essa história numa mesa aí de almoço. E aí a tia da Carol falou uma coisa que era mais genial ainda. Que quando ela ouviu o exercício, ela pintaria um quadradinho em cada ponta. Mas pintaria 4. Não pintaria um do lado do outro. Descasado, né? Tipo... Descasado. Acho que já é uma outra forma de entender o exercício. E também tomaria bronca, mas que é maravilhoso. Então, porque, solução criativa. Eu preciso... Qual que é a intenção desse exercício? Contar até 4. Se eu conto 1, 2, 3, 4 e pinto, se eu conto 1 lá, 2 aqui, 3... Eu aprendi a contar até 4 da mesma forma. E, nesse caso, você deveria ter sido elogiada pela criatividade, na verdade, pela ousadia de pintar tudo de uma vez e resolver o problema mais rápido. De fato, sabe? Sim, e até talvez exemplificar, se eu fosse a professora, e outras pessoas aparecessem com isso, 4 quadradinhos pintados de um outro jeito, ou em outra ordem, mostrar pros alunos que existe mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Cara, olha, falando assim, essa frase é muito isso, né? A criatividade nada mais é do que mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Porque você criar algo que não existe é muito difícil hoje em dia, né? A criatividade, no fim, ela acaba sendo uma junção de várias coisas. E você pegar uma coisa que já existe e criar de outra forma, né? Transformar ela de algum outro jeito, faz parte da criatividade. Então, essa frase, inclusive, é muito boa e vou tatuar. Então, todo mundo é criativo, sim. E assim, até hoje a gente escuta muito de pessoas adultas, mais velhas que a gente. Ai, vocês são tão criativas, eu não sou tão criativo. Vocês são criativas e eu não sou criativo. E a gente sempre fala, cara, você é criativo, você só não tá exercitando, talvez, sua criatividade, ou não tá nem, tá usando, mas não tá enxergando o que tá usando. Por causa disso, né? Criatividade não é só arte, não é só criar coisas como a loucas. gente trabalha de fato com arte, a gente cria filmes do zero, é muito mais fácil das pessoas visualizarem essa criatividade. Nossa, que criativo esse filme, eu nunca vi antes, sabe? Alguma coisa assim. Mas nada impede da pessoa ser um contador e ser criativo, entendeu? Dá pra ser super criativo numa planilha do Excel. Dá, e não dá mesmo? Dá. Então, total, eu amo uma planilha. Sim, e o que é muito louco, gente, é verdade. Você é criativa numa planilha de Excel porque você cria soluções inteligentes que o Excel pode te fornecer, só que você tem que abrir a cabeça pra fazer isso. Você não é uma coisa que tá pronta. E outra coisa, eu acho também, a criatividade, querendo ou não, ela demanda muito esforço. Sim. Tipo, tem gente que, por estimular mais, acaba sendo criativo de uma forma mais orgânica, mais fácil, vai. Pra algumas pessoas, ser criativo é um pouco mais fácil. Mas pra quem não é só falta de prática. Então... Cara, eu não sei se é mais fácil. Eu acho que é mais
primeiro, é uma crença que você tem. Tipo assim, eu acho que eu sou criativa e ao mesmo tempo eu tô sempre achando que vão descobrir que eu sou uma grande farsa. E que eu não sou criativa. Mas eu acho que eu sou porque eu desde criança escuto que eu sou e eu já fiz muitas coisas criativas, mas sempre é aquele nervoso de tipo, na próxima eu não vou conseguir, da próxima não vai ser uma boa ideia, da próxima vai dar errado. Porque ser criativo exige essa coragem de você tá sempre tentando, de você encarar folhas em branco, de você encarar planilhas em branco, de você encarar uma tarefa que às vezes tá ali e que você não sabe muito bem como começar, você não sabe o passo a passo, é aquela tarefa que você fica adiando porque é difícil começar e aí você tem que começar. Então, tipo, eu me sinto sempre nesse lugar. Só que você tem que aceitar, entendeu? Você tem que encarar. É tipo quando você compete, sei lá, atletas ganham uma medalha e no dia seguinte acabou, tem que ir atrás da próxima, entendeu? Essa medalha tá lá e é uma vitória, mas assim, você não pode ficar curtindo coisas passadas. É tipo quem escala, né? O cara vai escalar na montanha, aí ele chega lá em cima e faz o quê? Desce. Pra escalar a próxima, sabe? Mas é muito isso, eu gostei bastante dessa palavra, coragem. É isso, assim. Ser criativo, ele demanda coragem, porque não é confortável, né? Isso de encarar a folha em branco. Não é confortável. Não é nada confortável. Todo começo de projeto é um parto. Então, é muito mais confortável você falar que eu não sou criativo. Isso, é muito, exato, é muito seguro, é muito na zona de conforto mesmo, né? De falar, não dou pra isso, eu não sou criativa. Deixa quem é que faz essas coisas, né? Eu vou ficar aqui de boa no meu arquivo do Word, né? Eu não sei, não precisa ter preconceito com o arquivo do Word. Você tem. Mas é a mesma coisa que uma página no Notion, ô moderninho. É verdade. Vamos lá, galera do Office, eu tô com vocês. Beleza, então todo mundo é criativo. Aí, o próximo passo é, qual o seu processo pra criar suas animações? Primeiro de tudo, quero falar que eu vou falar aqui meu processo, mas que não tem certo e não tem errado. Processo criativo é uma coisa muito sua, é uma coisa muito particular, que às vezes o que eu faço não vai funcionar pra algumas pessoas, o que eu faço vai funcionar. Então, assim, é teste. Mas, Carol, eu não tenho um método. Eu vim aqui exatamente pensando que você me daria um método. Bé. Resposta errada. Eu não vou te dar um método, porque isso não é uma ciência exata, né? A criatividade, a arte, o processo criativo de alguém. Então, eu não posso te falar, olha, você vai acordar, e aí você vai abrir o seu caderno, escrever não sei o quê, e aí, 1, 2, 3, vai surgir uma ideia. Não existe isso. Cada pessoa se inspira por uma coisa diferente. Cada pessoa, às vezes o que é inspirador pra mim, pode ser completamente bloqueador pra outra pessoa. Que é o meu primeiro passo do meu processo criativo, que é buscar referências. Então, eu gosto muito de buscar referências. Eu trabalho muito bem com referências. E tem pessoas que não. Tem pessoas que quando vem uma coisa muito bem feita, uma referência incrível, fala, ai meu Deus, nunca vou conseguir. Vira pro lado e dorme, porque fala, se trava. Ou tem gente que não gosta de ver referência porque fica viciado naquela ideia e acaba copiando e acaba fazendo coisas muito parecidas. Tem várias pessoas que eu ouço falar assim, não gosto nem de ver meus concorrentes porque depois que eu ver, eu não consigo desver e aí eu acabo fazendo algo parecido, eu não consigo me distanciar dessa ideia, né? Sim. Então, buscar referências, eu acredito que é um processo saudável. Pra mim, pelo menos, é saudável. Então, vou falar aqui um pouco sobre isso, onde eu busco, como que eu faço. Mas é isso, não tem certo, não tem errado, você tem que testar. Também não adianta nunca ter buscado, nunca ter se deparado com esse problema e falar, não, acho que eu vou ser que nem os outros, não vou nem buscar. Às vezes não, às vezes você, sabe, tente de fato fazer as coisas e começar a entender o seu processo, porque você vai criar o seu próprio processo que vai funcionar, enfim, e vai te ajudar aí quando você precisar ter uma ideia. Mas eu gosto muito de trabalhar com referências variadas, referências tanto de stop motion, quanto de pintura, de fotografia, de arquitetura, uma coisa que eu gosto muito. Então, ao longo da minha vida, eu sempre sigo canais e Instagram e tudo mais, perfis, que me agreguem de alguma forma visualmente. Porque quando eu tô vendo aquilo, eu tô consumindo aquilo ao longo da minha vida, vai me dando insights, inspirações e eu vou salvando. Então, o que eu faço? Eu tenho uma pastinha lá no meu Instagram, na parte de salvos, onde eu vou salvando as referências interessantes. Então, de stop motion, geralmente, eu salvo alguma referência de movimento. Porque os stop motion ou outras pessoas produzindo stop motion podem te dar ideias legais de movimentos que você não imaginou. Que nem aquele negócio do motion blur. Eu postei lá no meu Instagram um post explicando o motion blur no stop motion que eu fiz com uma faca. E aí era um
pedaço de alumínio que parecia que a faca tava andando rápido, né? Se movimentando muito rápido e tinha um rastro na imagem. E eu vi isso porque eu salvei um post lá atrás de um cara que fez isso, e aí, em algum projeto que eu ia usar faca, eu falei, putz, pode crer, tinha aquilo. Fui lá visitar as minhas referências e encontrei essa. Aí, outra coisa, eu gosto de mistura de cores. Puta, tem uma sala que eu vi, porque eu amo arquitetura. Aí tem uma sala que eu vi que tinha uma paleta super legal. Aí eu pego a paleta da sala, com o stop motion do fulano, com o enquadramento da foto do ciclano que foi pra Islândia. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra, e casa numa coisa criativa, nessa combinatividade de coisas que eu gosto, que rondam o meu universo. Então, eu acho muito mais fácil você salvar referências, você buscar referências ao longo da vida. Tipo, eu tô lá vivendo, tranquila, e eu tô sempre com a mente aberta. Então, não é porque eu tô no sofá navegando no Instagram que eu tô aqui, sorvete na testa, pensando em nada. Eu tô sempre, de alguma forma, criativamente ativa. Então, se eu vejo alguma coisa interessante na rua, eu tiro uma foto e salvo na minha pasta. E aquilo vai virando uma grande pasta de referências enorme de coisas combinadas que eu curto. E aí, a sua pasta de coisas combinadas que você curte vai ser completamente diferente. Na sua pode não ter arquitetura. Pode ter tubarão. Cara, eu sou viciado em tubarão, tá ligado? E mangá e culinária, né? Tipo, isso faz com que você tenha um trabalho mais único, porque os seus interesses são múltiplos e diversos, e por mais que a gente tenha interesses em comum, tem alguns que não são, e vai dar um toque, um sabor diferente pro trabalho, né? Você acaba criando sua voz a partir das coisas que só você gosta, né? Então, mesmo que eu e você gostamos de stop motion e eu e você gostamos de arquitetura, você vai gostar de mangá e de tubarão e eu não vou gostar, e isso vai dar a sua voz diferenciada do meu trabalho, sabe? Mas é muito importante você sempre estar consumindo coisas criativas e coisas que outras pessoas façam, porque isso, pelo menos pra mim, tá, gente? Tudo eu tô falando aqui da minha visão. Pelo menos pra mim, me inspira muito. Me faz falar assim, cara, tá todo mundo fazendo, olha quanta coisa incrível que tem no mundo rodando, olha que legal essas peças, né? Que legais essas peças que estão rodando por aí. E eu tô aqui sem fazer nada, sem criar nada. Quanto tempo? Aí você olha pro último trabalho que você fez faz 3 meses. Não, 3 meses eu tô sendo até generosa. Tem gente que faz um trampo e some. 6 meses depois vai pensar em fazer outro, sabe? Tipo, crie coisas pequenas que sejam, só que o tempo todo, constantemente. Essa constância vai te dar uma segurança maior pra você ser criativo, sabe? Sim, e tem uma coisa, eu acho que esse lance das referências, né? Eu não sei se você também acha isso, mas eu tenho pensado muito sobre a quantidade de informações que a gente tem recebido desde que a internet é a internet, né? Não desde que a internet é a internet, porque quando começou, a internet era muito tosca, né? Mas desde que, principalmente com as redes sociais, chegada mais forte do Instagram, a gente recebe muita coisa, né? E todos os aplicativos notificam a gente, o iFood tá falando hambúrguer hoje, o outro tá falando, fulano entrou numa live, o outro tá falando, olha o pin novo dessa pasta do Pinterest, olha a eleição dos Estados Unidos. Daí tem tanta coisa que o difícil é filtrar pra conseguir organizar, né? Porque às vezes você tem tanta referência que você não consegue se organizar. E aí eu acho que essa dica que você deu das pastas já é muito boa, porque a pasta é um lugar seguro que você pode voltar pra ver o que você tem gostado das coisas que você tem visto. Porque se só abre direto o feed, talvez não vai estar tão concentrado lá você, né? A sua essência mesmo. E acho até que, inclusive, de tempos em tempos, dá uma limpada nessa pasta, porque o nosso gosto vai mudando, aquilo não faz mais sentido. Eu uso bastante o Pinterest, você citou aí, eu uso bastante pra projetos específicos, né? Então, por exemplo, agora eu tô com um projeto que eu tô fazendo, e aí eu pego uma pasta do Pinterest para esse projeto específico. Esse lance da pasta do Instagram, ela é um pouco mais aberta, assim, sabe? Tipo, então, é uma coisa pasta que eu curti, da vida. Isso. Só que vale também você revisitar, porque essa pasta vai acabar lotando e você vai ter preguiça de rever, sabe? E outra coisa que você acaba mudando. Pô, agora não faz mais sentido. Nossa, é muito. Acho que é 6 meses. É muito. Não sei, depende do tipo. Eu sou dedinhos nervosos, saio salvando tudo. Organiza por semestre. Eu só salvo creme de la creme. Então. Não, calma aí, deixa eu me defender. Não é que eu saio salvando qualquer coisa. Deixa eu salvar aqui. Mas assim, você gosta de muita coisa. Mas eu prefiro ter a segurança de que vai ter alguma coisa que eu gosto lá, mesmo que vai ter coisa que eu também não gosto, do que um dia chega assim, lá e a última salvamento foi há 3 meses atrás. Eu falo, puta, entendi, tá tudo certo. Então, com essa enxurrada de conteúdos, eu acho que aí cabe a gente falar um pouco de limitação criativa. Limitação criativa é um ponto de partida. Quando você fala limitação, parece uma coisa negativa, né? Uma coisa que, nossa, por que eu vou querer me limitar? Porque a limitação criativa é uma escolha. Você vai escolher se limitar.
tá? Ou a vida, né? Mas geralmente você. E a vida. E a vida. A vida, na verdade, a vida te limita e a sua tarefa é entender que limite é esse. Não, e limitar mais ainda. As pessoas têm muita dificuldade de se limitar. Não, continua a explicar, mas eu acho que essa questão da limitação, ela é bem parecida com a questão do seu público. Quando você fala assim, com que público você vai falar? Você tem que falar com um público único. Aí a pessoa, um público único? Não, eu quero falar com todo mundo. Mas você vai vender pra quem? Eu vou vender pra quem quiser comprar. Não, velho, você vai vender pra um público específico, não pra quem quiser comprar. Se você for vender pra quem quiser comprar, ninguém vai querer comprar. Exatamente. E é muito... Pra mim é óbvio, já ouvi muito isso, de todas as pessoas possíveis, de todos os jeitos, já li, já vi vídeo, já vi isso em formato de uma lição num filme. Já vi isso muito, assim, pra mim é muito óbvio. E eu tento explicar pra várias pessoas e elas não conseguem entender, assim. É porque é contra-intuitivo você excluir alguma coisa da sua vida. Cara, eu vou excluir uma pessoa, a pessoa quer comprar, eu vou falar, não, você não? Tipo, não faz sentido na cabeça da pessoa, sabe? E não, na verdade você não vai fazer isso. Não, mas sim, mas é isso que a pessoa pensa. Sim. E a limitação criativa é mais ou menos isso, né? Eu vou fazer com um lápis de cor. Não, mas eu também tenho massinha. Tá, mas você vai fazer com um lápis de cor dessa vez. Não, mas eu tenho massinha. Tá, então vai fazer só com massinha. Não, mas eu tenho lápis de cor. Mano, Puta, escolhe um, cara. Exatamente. Depois você faz com o outro. Porque quando você, né, fala, tem que ser com lápis de cor, tem que ser coisas redondas e que tenha 1 minuto. Aí você tem regras pra seguir, né? Você tem um ponto de partida, né? A coisa mais difícil da criatividade, de você começar um projeto, é você ter o mundo inteiro pra abraçar. Tipo, eu posso falar de todos os assuntos pra todas as pessoas, com todos os materiais, meu Deus do céu, com todo o tempo, com todo o dinheiro. Nossa, não sei nem por onde começar, sabe? Então a limitação criativa, ela nada mais é do que você fazer escolhas de alguma dessas coisas, se limitar em alguma dessas coisas, ou mais de uma, né? E partir a partir daí. Então, assim, geralmente são 3 as maiores limitações das pessoas. Que já vão existir naturalmente. Naturalmente. Tempo, dinheiro e conhecimento, habilidade. Essas limitações, provavelmente você tem alguma delas. Então, assim, vamos fazer ali aquela reguinha, né? Que você aumenta um e diminui outro. Ou você tem muito tempo, tipo, nossa, eu vou ficar só nesse projeto. 6 meses, tá tranquilo. E você não tem dinheiro, se a limitação é dinheiro. Ou você tem tempo e dinheiro. Caraca, perfeito, maravilhoso. Só que você não tem conhecimento. Aí você fala, puta, mas eu não vou conseguir fazer isso. Aí, nesse caso específico, que é o mais difícil de acontecer, você ainda pode contratar alguém, né? Então, tá tudo bem. Mas, às vezes, você tem tempo, não tem dinheiro e não tem conhecimento. Aí, você vai ter que usar o tempo que você tem, ou pra aprender, se aprofundar, tal, ou fazer uma coisa mais simples, uma técnica menos complexa, que não seja bonecos complexos que andam sozinhos, tá ligado? Então, esses 3 limitadores, eles são os mais comuns e os que mais pautam as criações hoje em dia. Mas também você pode criar outros tipos de limitações. Por exemplo, o material que você falou. Eu vou trabalhar só com massinha. É só com massinha, cara. Não tem... não, mas ficaria legal no papel. No papel faz outro trabalho. Vamos limitar só a massinha. Então tá. Então, beleza. Limitação de tema. Você pode ter uma limitação de tema. Nesse vídeo, eu vou falar especificamente disso sobre aqui. Natal. Sobre Natal, exatamente. E aí, olha só como só falar sobre Natal já te elimina várias possibilidades. Já te vem várias coisas na cabeça. E quando você tinha o mundo inteiro, não veio vinha nenhuma. Nada, exatamente, é isso. E até assim, a falta de recursos, né, ela é uma linguagem. Então você fala, eu tenho limitação de dinheiro, então eu não tenho grana pra comprar materiais caros. Eu vou fazer a minha animação só com materiais reciclados. Isso já vai ser uma estética pra você, já vai ser uma linguagem. Tem aquele artista lá, o Vicky Muniz, é conhecido pela estética dele, que tem todo um lance por trás da preocupação dele com o lixo, com reciclagem, com o contato que ele teve com pessoas que trabalhavam no lixão, mas é uma estética dele e pode ter começado assim. Não sei se começou, pode ser que ele já tenha muita grana e realmente foi pelo propósito, mas poderia ser, não tenho grana, vou pegar só coisa do lixo e depois isso vai crescendo, vira um propósito na vida da pessoa, enfim, muitas coisas podem acontecer. Exatamente. Isso que a Ana falou é perfeito. Limitação criativa é linguagem. Então, você tem que fazer com que a limitação criativa se torne uma coisa que pareceu que foi proposital. Ninguém precisa saber que você fez daquele jeito porque você não tinha dinheiro. Só que vão saber que você só fez com materiais reciclados. Não importa muito bem o porquê, tanto que a Ana nem sabe por que o Vicky Muniz trabalha com isso, só sabe que ele é conhecido por isso. A gente falou disso, veio ele na cabeça. Então, as pessoas não precisam saber a sua limitação criativa. A limitação criativa é sua. É uma parada que vai pautar o seu trabalho numa timeline
timeline aí de criação. Num processo criativo, a limitação criativa pode te ajudar bastante. Mas não necessariamente isso tá transparecendo. Sei lá, as pessoas às vezes podem ter preconceito com isso. Do tipo, não, mas vão saber que eu não tinha dinheiro e que eu fiz do jeito mais fácil, não sei o que. Não, mas é besteira, né? Não, é besteira. Que, sei lá, que a gente tá matando todas as objeções. Então, pense sempre nisso. Limitação criativa é linguagem. E aí, eu queria indicar aqui pra vocês um concurso que rolou em 2010. A Philips fez um concurso chamado Parallel Lines, que é tipo linhas paralelas. O nome do concurso era Tell It in Your Way, que é tipo... Conte essa história do seu jeito. O concurso era o seguinte: todos os participantes tinham que partir do mesmo diálogo. Então, eles falaram assim, a gente vai ter 5 frases que tem que estar presente nesse curta. Então, a pessoa tinha que fazer um curta, onde tinha que ter 5 falas só. E sei lá, 3 minutos. Essas eram as limitações. As falas eram... O que é isso? É um unicórnio. Eu nunca vi um de perto antes. Vai embora. Me desculpa. Cara, assim, tudo bem, é uma limitação e tudo mais, mas o que você pode criar com isso é meio amplo. Cara, você pode fazer a história do que você quiser com isso. Só podia ter Só podia ter essa, assim, só podia ter essa e precisava ser em sequência. Tá, eu não posso falar outra coisa entre elas. Não posso falar outra coisa. Então você vai ter que mostrar em imagens. Tá. E aí o curta vencedor se chama Unicórnio de Porcelana, eu vou deixar aqui na descrição. E é uma dos curtas mais lindos que eu já vi. Tem, tipo, 3 minutos. E usa essas frases e é muito, não, muito e é legal. genial pensar que saiu dessas frases, né? Porque, agora como vocês não estão vendo, vocês só estão ouvindo, é o exercício ideal, né? Então pensa o que você faria. O que você faria, exatamente? Antes de ver o curta, pensa antes de ver, faria. o que é isso? É um unicórnio. Eu nunca vi um de perto antes, vai embora, me desculpa. Aí, quando vocês forem assistir, vocês vão ver uma das frases em específico, assim, não acredito que eles resolveram dessa forma, sabe? Exato. É muito incrível, é um super exercício de criatividade. E esse exercício leva muito a uma teoria que eu aprendi uma vez num curso de criatividade que eu fiz, sobre excluir as suas primeiras ideias, que são as ideias chamadas de top of mind. Então, assim, a primeira ideia que você tem pra qualquer coisa, preciso fazer uma frase, preciso um nome novo pro meu negócio, preciso de qualquer coisa, as primeiras ideias que você tem, exclui, desapega delas, porque todo mundo vai ter a mesma. Sim. Então, assim, nossa, eu tive essa ideia muito boa, aí você fala, tá, 300 mil pessoas também pensaram nisso. Então, desapega da primeira e lá É tipo piada com nome, sabe? Você faz uma piada com o nome de uma pessoa falando assim, nossa, aposto que é genial. E ela fala, eu ouço isso a minha vida inteira. Exato. E lá era muito comum, assim, todos os exercícios que a gente ia fazer, de criar títulos, de criar coisas escritas, eu só podia parar depois de escrever 500, sabe? Sim, não era? Depende. Tinha professor que falava 500, tinha professor que falava 100, tinha professor que falava 50. Não, mas eu não consigo passar do 20. Tá, vai fazer outra coisa, então, e amanhã você volta, mas você vai escrever 50. Você não vai pôr a ideia na rua até você ter 100 ideias E pode ser que seja a primeira. Sim, mas você só vai saber quando tiver 50. E geralmente não é. Normalmente as últimas. Você vai vendo claramente evolução. a sua cabeça se abrindo pra outros caminhos que, isso, claro que aquilo era o mais óbvio, entendeu? Então, assim, é um exercício e eu levei pra vida, assim. Tudo que tem que fazer tem que ser uma quantidade maior, porque não é uma regrinha de professor chato, sabe? Vai lá, escreve 500. É um exercício pro cérebro abrir. E precisa disso, né? Porque senão você não consegue chegar nas ideias mais interessantes e mais legais. Então é óbvio que esses caras não criaram esse roteiro assim, que sentaram numa mesa e ficaram 5 minutos. Tanto que você acaba, normalmente, vendo como foram criados esses trabalhos criativos e vê que 80% do tempo foi gasto na ideia e depois é só executar fica simples, entendeu? Depois é só apertar botão. O uso do cérebro mesmo vem nessa parte da ideia e você gasta muito mais tempo aqui, tendo a ideia e planejando, do que na hora de fazer. Na hora de fazer é só fazer e corre pro abraço. E quando você não gasta, você percebe como é diferente, como é mais fraco, né? Tipo, às vezes você não tem tempo pra gastar, né? Sei lá, ou a pessoa até acha que, não, imagina, a fotografia tem que estar perfeita, a luz tem que estar maravilhosa, e aí gasta muito mais tempo fazendo a luz do que na ideia, e não adianta nada se a coisa é linda, maravilhosa, mas a ideia, né? Se a ideia não é boa, se a narrativa não faz sentido, se não envolve de alguma forma, né? Sim, a ideia sempre vai falar mais alto. A ideia do que a execução, né? Isso também era um erro muito comum, eu acho que é um erro muito comum. A pessoa apostar no material, apostar na tecnologia. Qual vai ser a ideia? Vai ser um aplicativo que pegue, aperte, chama o elevador, sabe? Tipo, coisas assim, muito mirabolantes pra resolver uma coisa muito simples. Sim.
que você claramente não tá se apoiando numa ideia boa, você tá se apoiando numa tecnologia, você tá se apoiando no material. Olha esse curta que incrível, tem um boneco, blá blá blá. Tá, mas o que ele faz? Ah, ele vai lá e joga um papel no lixo. Ah, e aí? Falando que não joga lixo na rua. Ah, mano, isso daí não é ideia, entendeu? Ninguém vai ficar, caraca, nossa, não joga lixo, eu jogava, não vou mais jogar, porque agora eu vi isso. Não impacta um boneco pessoas, andando e jogando lixo, entendeu? Isso daí não tem força, né, suficiente. Sim, totalmente. Uma das coisas que eu gosto de fazer e que me ajudam é assistir coisas que me inspiram. E uma das coisas que me inspira é ver pessoas muito boas naquilo que elas fazem, né? Fazendo aquilo que elas fazem e sendo muito excelentes. Porque eu acho incrível essa história por trás. Então, assim, eu gosto de ver filme de atleta, eu gosto de ver, assim, Michael Jordan, que tem que ficar jogando milhões de cestas, treinava mais do que as outras pessoas. Rock Balboa. E pessoas artísticas também, tipo uma pessoa modelando rapidinho um boneco perfeito e pintando, e daí tudo parece muito fácil. Mas essas coisas me fazem, tipo, levantar de onde eu tô e querer fazer também. E chegar lá, não faço nada igual, mas assim... Levantou. Mas tem gente que ficou lá assistindo. Assim, eu parei pra pensar antes de gravar esse podcast e vi que ver pessoas excelentes no que elas fazem, seja qual for o âmbito, é uma coisa que me inspira a ir fazer o meu trabalho e tentar ser excelente nele. Então, o que é inspirador pra você? Nossa, gente. Tem uma outra coisa também que eu gosto muito, que é ver propaganda antiga. Ai, é muito bom! Porque propaganda antiga tem uns princípios básicos da criatividade que parece que hoje em dia as agências de publicidade esqueceram. Me desculpem, publicitários, não fiquem chateados comigo. Só varejão, velho. Só varejão. Vamos botar o Luciano Huck aqui vendendo produto. Soluções fáceis, né? E assim, antes parecia assim, com muito menos verba fizeram uma coisa muito mais memorável, sabe? Então eu gosto de ver essas propagandas antigas que você fica pensando, olha, ele usou isso, usou aquilo, e você consegue ter ideias pra fazer com pouco dinheiro uma coisa simples e inteligente, né? Que nem aquela propaganda da Volkswagen, que é double check. Nossa, muito bom. Olha isso, eles precisaram de uma caneta Bic pra fazer e um papel sulfite. Não, eles foram ali na sala de reunião e gravaram. Exato. Bom, pra quem nunca viu, é uma propaganda que é um quadradinho de check, né? Checkbox, assim. E aí mostra vai falando todas as qualidades do produto. Isso, vai falando as qualidades do carro da Volkswagen. É que hoje sim, airbag é o básico, mas assim, na época... Tem vidro, tem roda. Mas na época, tipo, airbag duplo. Aí dá um check, né? Faz aquele Vzinho. Outra coisa, Turbo, faz aquele Vzinho. Turbo não sei o que, faz aquele Vzinho. Roda, liga leve, faz o Vzinho, não sei o que. Aí termina a lista, né? Desce até o final da lista, tá tudo marcadinho com um V. Aí eles voltam lá no primeiro e falam, mas aqui a gente checa tudo 2 vezes. E aí faz outro Vzinho e forma o W da Volkswagen. Não, é genial. É muito genial. Procurem também no YouTube pra vocês verem o quanto é simples e o quanto, assim, vamos ficar aqui até ter uma ideia boa. Depois eles resolveram em muito pouco tempo. Isso, eles demoraram, sei lá, 1 semana pra ter essa ideia, porque todos os dias se reuniam e não tinha como. É tipo assim, a gente tem 10 dias pra fazer o filme. 9 dias a gente pensa como vai ser o filme e um dia a gente grava. Exato. Com o que você tá se preocupando, né? Ah, não, eu tô me preocupando com a execução, com o acabamento. É importante também, mas se você encontrar uma ideia simples, você consegue fazer de um jeito bem feito e... muito, muito bom. Beleza, mas o que me inspira? Vamos lá. Eu gosto muito de entrevistas. Eu gosto muito de ver pessoas falando sobre o próprio trabalho pra outra pessoa. Então, tipo, esses podcasts que tem, tipo, Flow Podcast, sei lá, qualquer outro desses podcasts que chamam entrevistados e aí a pessoa vai lá explicar do trabalho dela, da trajetória. É uma coisa que me inspira, sabe? Tipo, tem um menino chamado Bruno Bock, que ele é do Pipocano, um canal de cinema, né? No YouTube de cinema e tal. E aí eu vi uma entrevista com ele de 4 horas no Flow. Cara, eu saí muito inspirada, assim, sabe? Eu achei super legal a história dele. E é super simples, é um moleque ali que, tipo, não é nada mirabolante, tipo Michael Jordan, tá ligado? É um menino que tá ali com a produtora dele, vivendo de boa, não nada bizarro, mas já é uma coisa que me inspira, sabe? Eu gosto muito também de ver pessoas trabalhando no dia a dia. Então, tipo assim, vídeos do meu workflow aqui, ou do meu escritório, vídeo de organização, eu adoro, eu quero sair fazendo. Não só organização, mas de fato fazer alguma coisa, sabe? E outra coisa que eu gosto muito são
listas. Eu amo lista. Lista das 5 propagandas mais criativas de não sei o quê. Lista do 10 gênios da música, tá ligado? Sei lá, coisas assim. Eu gosto muito, porque querendo ou não, é um acúmulo de referências, é um acúmulo de informações que antes eu não sabia, de uma forma fácil. Então lista é uma coisa boa pra você consumir, assim, quando você quer encontrar coisas novas, ou maneiras diferentes de fazer uma coisa só, X formas de fazer uma coisa só, sabe? Tipo, eu gosto bastante disso. Isso também, ver filmes, eu também amo ver filmes de biografias, ler biografia, coisa assim. Ou filme de animação, né? Você gosta de ver filme de animação? Putz, verdade. Filme de animação, assistir qualquer filme de animação me inspira muito, mas aqui eu fico uma chata, né? Aquele movimento, aquela cor, aquele não sei o quê. Eu fico com um olhar mais crítico, não consigo relaxar tanto, olha que louco, né? Eu assisto desenho e não relaxo. Mas eu gosto muito de ver também e me dá vontade de sair fazendo, de fato. Outra coisa que me inspira muito, gente, making off. Eu amo ver making off, me dá vontade de sair fazendo tudo que eles estão fazendo e aprender com os erros dos outros, que eu acho uma coisa muito importante, né? E às vezes, quando todas essas coisas que a gente tá falando de ver a história das outras pessoas, querendo ou não, a gente acaba aprendendo com o erro deles, né? Então, making off é uma coisa que eu curto muito ver e que me dá muita vontade de fazer, sabe? Sair fazendo e menos imaginar, saca? Esse lance de assistir um making off de uma pessoa fazendo um boneco incrível, por exemplo, e aí dá muita vontade de ir lá fazer o nosso. Mas claro, aquele vídeo do cara, ele representa um vídeo depois de 30 mil horas modelando. E às vezes você não tem 30 mil horas de modelagem. Então sua modelagem não vai ficar boa e às vezes pode causar frustração. Sim. E isso a gente passa bastante aqui na produtora, que tem até uma relação com a limitação criativa de conhecimento. Que é querer fazer uma coisa muito maior do que o que você conhece. Então, dá um passo muito maior que a perna. A gente, às vezes, quer, porque a gente se empolga. E também eu vejo vários alunos. Eu vou fazer um boneco assim, assim, assado. Cara, o que é melhor? Você fazer um boneco muito elaborado que vai ficar meia boca, ou um boneco simples que vai ficar perfeito? Executar uma coisa em um nível menor não é demérito. Pelo contrário, se você fizer muito bem feito, vai ser um mérito. Vai ser assim, nossa, ela é muito boa naquilo. E quando você vai fazendo o seu nível de coisa com uma execução boa, você vai aprendendo tanta coisa e vai aumentando a sua execução e aí vai subindo gradativamente, sabe? Igual aquele lance assim, a melhor roupa é aquela que te serve, não é larga nem apertada. O melhor nível de trabalho é aquele que te cabe, porque você querer fazer maior, além de causar frustração, não vai ficar tão bom. E as pessoas vão ver, vão pensar, tadinha, não... Assim, cara, faz aquilo que te cabe, faz um trabalho com massinha. E vai evoluindo aos poucos muito também, bom. né? Hoje o máximo que eu consigo é esse. E aí, de você fazer o seu máximo várias vezes, constantemente, o seu máximo vai evoluir para um outro nível. E aí você vai falar, nossa, meu máximo agora é melhor do que o meu máximo anterior. E é isso que importa, é você ver a sua evolução conforme você for fazendo, conforme você for melhorando o seu trabalho, mas partir de onde você sabe que é capaz. Eu já fiz muito isso, eu acho muito frustrante você tentar fazer uma coisa, você ter uma referência genial, linda, maravilhosa, você não conseguir fazer. Eu passo por isso direto ainda. Mas uma lição é essa, né? Faz o que você consegue da melhor forma possível. Deixa foda, faz ficar o seu foda. O seu foda hoje é diferente do seu foda amanhã. Então, sempre dê o seu melhor, mas sempre entenda, né, em que momento da sua carreira você tá, em que momento do seu conhecimento você tá, e também não se compare com os outros, né, que é uma coisa importante pra evitar frustração. Só se compare com você mesmo. Então, você tem que estar sempre melhor que você e não melhor que o outro. Isso. Ócio criativo. Você tem ócio criativo? Pra mim, tá cada dia mais difícil esse papo de ócio criativo, porque eu não sou uma pessoa contemplativa. Essa não é a minha personalidade de ficar deitada numa rede, olhando a vida lá fora e curtir e respirar. Até tenho amigas que são. E eu acho que elas me acham uma louca, acelerada. Pessoa de São Paulo, sabe? Que fica assim. Mas assim, eu fico noiada se eu não estiver fazendo nada. Eu fico muito entediada. Eu acho que eu tô perdendo tempo. Eu não acho que eu tô ganhando tempo. Inclusive, eu sei que eu posso estar errada em muitos níveis, porque as pessoas precisam, né, de um pouco de paz. Mas pra mim, paz é... Posso ficar lendo um livro, pelo menos eu vou estar ou aprendendo alguma coisa, ou conhecendo uma história, né? Que não seja um livro de ensino, que seja literatura mesmo, ficção. Eu até me obriguei esse ano a ler mais ficções, porque ano passado eu só lia livro de ensino, e a Carol falou, gente... Não, aí a pessoa vai descansar, tipo, não, vou ler um livro aqui pra relaxar, e não desliga a cabeça, aí vou ler um livro antes de dormir, não consegue dormir
porque tá falando dos 3 P's do marketing que não sei o que. Mano, relaxa. Não, esse ano eu li vários, tá? Várias literaturas. Tô tentando voltar pro marketing, porque tava muito livre. Chama equilíbrio? Isso. Mas eu me sinto um pouco entediada. E eu sei que não é nada disso, mas a gente já vai ficando mais velho e não quer perder tempo. Nunca, esses momentos parecem que o tempo tá sendo gasto de uma forma, sei lá, equivocada. E não é isso. Mas quando eu era mais nova, eu não tinha tanta coisa pra fazer. E eu acho que até hoje mesmo, as crianças ainda têm esse lance de: mãe, o que eu faço agora? Mãe, e agora? Mãe, o que a gente vai fazer? Não sabe o que fazer tem nada, pra fazer? né? Não sabe ficar sem fazer nada, né? Você tem ócio criativo? Cara, eu tenho bastante dificuldade disso também. Eu também sou bem workaholic, muito louca, quer ficar fazendo tudo ao mesmo tempo e é no trabalho que se acha trabalho, tá ligado? Mas eu tenho dificuldade de ter ócios criativos, de ter momentos de descanso onde eu não tô pensando em nada. Eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, bobo. Tipo, meu ócio criativo é ver vídeo no YouTube que não vai me agregar em nada, sabe? E eu sei disso e mesmo assim eu assisto. Mas é muito pouco. Eu não consigo ficar, sei lá, 1 hora quieta, não dá. Eu já tenho que fazer outra coisa. Por quê? Uma coisa muito louca, que é quando você trabalha com o que você ama, né? Aquela frase: trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar seu aquilo. trabalho. Exatamente. Não, eu passei metade da minha vida tentando achar um trabalho que eu amasse e agora outra metade odiando o que eu amava. Mentira, eu ainda amo. Não é assim. Não, eu ainda amo e é por isso que às vezes eu não sinto que é trabalho. Então, tô lá trabalhando, animando o produto com o cliente, entrega tudo pro cliente. Ufa, agora eu vou fazer um boneco. Não, e eu fico sou assim, cara. A minha forma de descansar é fazendo um experimento num stop motion, que é com que eu trabalho. Só que tem uma diferença. Tem a cobrança de, eu não vou fazer conteúdo disso, por exemplo. Então, querendo ou não, acaba sendo um descanso. Mas eu tenho bastante essa dificuldade. Até quando eu quero começar um novo hobby, por exemplo, comecei a bordar. Aí eu inventei de fazer um stop motion no dia seguinte que eu aprendi a bordar. Aí foi muito difícil, eu parei de bordar. Porque eu traumatizei por fazer um stop motion. Por que tinha que fazer um stop motion bordando? Só borda e se diverte, tá tudo bem, não precisa filmar, sabe? Então, quando você produz conteúdo, e acho que não só isso, né? Acho que as pessoas hoje em dia, quase todo mundo é assim, é muito difícil não querer mostrar o que você tá fazendo, não querer... Não sei nem se eu mudei de assunto, mas pra mim é mais ou menos a mesma coisa, porque o meu ócio criativo que seria inventar um novo hobby, porque o meu ócio criativo não é ficar deitado assistindo alguma coisa, é fazendo alguma coisa que me desperta a mente, sei lá, que me acalma a mente, por exemplo, bordar. Seria um ócio criativo muito gostoso, um passatempo, né? Mas aí eu já faço disso um trabalho, então eu tenho muito essa dificuldade de relaxar da criatividade, porque eu tenho que fazer isso de uma forma que vai gerar alguma coisa, sabe? Sim, eu também comecei a bordar e falei, e se eu fizer uma lojinha de bordados? Sim. Aí, cara, eu fiz uma loja, eu fiz um logo, eu fiz carimbo, eu Virou comprei trampo, velho. embalagem, e eu parei de bordar, porque, mano, eu não queria que fosse um trampo, né? Ou seja, a gente mata nossos hobbies. A que gente horror, mata né? nossos hobbies. Eu acho que agora que a gente se acertou aqui, a gente gosta muito do que a gente faz no nosso trabalho, a gente pode ter mais hobbies que a gente não vai tentar virar trabalho. Mas tudo eu quero fazer uma lojinha. Exato, não, eu quero fazer fazer uns anúncios no Facebook. E pior que às vezes eu falo assim, o que a gente vai fazer no sábado? Aí você, então, o Joaquim tem que tosar, a gente vai almoçar na minha mãe. Aí eu falo, mas a gente não vai trabalhar? Tipo, triste. Muito workaholic. Tá bom, vai, a gente volta mais cedo e trabalha não, um mas pouquinho. eu separo trabalhos leves para fim de semana. Trabalhos, Leves na e verdade, teus. assim, coisas que não são obrigação, porque sempre eu quero, por exemplo, agora eu quero estudar uma coisa sobre importação de produtos da China e tal. Coisa leve. Aí eu nunca consigo ter tempo, tô semanas já com essa anotação, porque na semana você tem que entregar, né? Demandas de cliente, coisas que realmente já estão vingando. E isso pode ser que vingue, mas eu tô estudando ainda. E eu nunca tenho tempo pra estudar isso durante a semana. Aí eu, nossa, sabadão vou ver uns cursos, vou maratonar. Exatamente, é isso. Tipo, durante a semana eu tenho que fazer os produtos dos clientes. Não fui eu que escolhi essa animação, entendeu? Aí, no final de semana, eu quero fazer uma animação que eu escolho. Eu quero fazer o boneco que é da minha cabeça e não que alguém mandou eu fazer, entendeu? Sim, tem isso. Então eu acho que, assim, é saudável, gente, descansar, tá? Entre os trabalhos. Faço o que eu faço, não faço, falo, não faço. Eu acho que foi muito da personalidade da pessoa. Só não tem que só não tem que deixar chegar num burnout. Aquelas que se entregam agora, né? Depois aqui do podcast eu vou pra terapia. Muito bom. Ó, gente, imagina, tópico. trabalhe, sério, seja workaholic, fim de semana também é dia de trabalho, só não deixe chegar no burnout. Nossa, gente, uma não linha ouçam muito ela, tênue, não né? ouçam.
Não, agora o último tópico. Como a pessoa vai saber que tá chegando no burnout? Porque se ela vai souber, saber. chegou. É, provavelmente. Último tópico aqui é sentar pra criar versus esperar a ideia vir no banho. Eu acho que os dois são válidos. Você achar que só as ideias vão vir no banho ou vão vir no trânsito. Cada um tem um momento, né, que se desliga mais a cabeça e aí a ideia vem. Só isso não vai rolar, porque você tem prazos, a vida tem prazos, né? Tem data pra entrega. Não vai rolar, provavelmente, porque você vai estar com essa data por trás na cabeça. Então, geralmente, as ideias pra mim que vêm no banho ou vêm no trânsito, algum momento assim, são ideias soltas, que tipo, tive uma ideia nova de fazer uma coisa, mas não ideias relacionadas a um trabalho, não ideias relacionadas a uma coisa que eu tenho que entregar. Quando é um trabalho que eu tenho que entregar, eu tenho que sentar na mesa, 9 da manhã, e saio de lá quando eu tiver a ideia. E aí eu gosto de fazer uma criação meio que em fases. A primeira sentada, escreve qualquer besteira, vem o que vier. Aí na segunda vez vai refinar isso, a terceira vez vai refinar isso. Vai sempre uma coisa de ir adicionando coisa e tal. Porque isso foi uma forma de ver que me ajudou muito, porque pensar que no primeiro momento já tinha que sair com a coisa mais resolvida possível, me bloqueava de sair do branco. E pensar que na primeira vez eu só tenho que sair com qualquer coisa que não seja branco, é mais fácil, sabe, de se... Total. Acaba travando, né? A pressão de ter que ter uma ideia de primeira e ela ser genial e o cliente aprovar é muito assustador, né? Eu concordo, assim, total. Eu acho que eu sento e vou ter uma ideia. Só que eu tenho um problema, que você me ajudou muito, que é, cara, eu não boto fim. E aí eu fico, isso que a gente falou, eu fico 9 dias tendo ideia e depois não tenho tempo pra execução, né? Então, assim, quando você está travado ou alguma coisa assim, o limitador da sua ideia pode ser o tempo que você tem. Então, assim, eu vou delimitar 2 horas pra ter essa ideia. Alguma ideia tem que sair em 2 horas. E tudo bem, isso pode ser desesperador pra alguém. Pra mim é desesperador, porque você já tá falando que em 2 horas tem que sair do branco pro ideia. Não, mas, pô, não é isso que você fala pra mim? Você vai sentar e você vai ficar 1 hora pensando na animação, você não vai fazer mais nada. Sim, mas você não precisa ter a animação perfeita. Ah, não, tudo bem, pode ser o rascunho da ideia. Mas Sim, mais sim. assim, ó, por exemplo, o roteiro do podcast, vai. Aí eu sento lá e eu não sei sobre o que a gente vai falar. Aí eu penso, antes eu já fiz uma lista, quando a gente teve a ideia do podcast, de, sei lá, mais de 50 assuntos possíveis. Mas assim, nem todos são bons. Aí eu vou lá nessa lista e vejo, nossa, ruim, hein? Meu Deus, quem que escreveu isso? Aí acham, esse aqui pode ser legal. E ponho lá. Aí começa, o que a gente pode falar sobre criatividade? Aí só escrevo uns tópicos. Criatividade, blá, 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 blá. E aí pode ser que, tipo, eu acabei por hoje. Como eu já escrevi esses tópicos estão na minha cabeça, estão aqui atrás, aqui dentro de alguma forma. E aí, enquanto eu tô vivendo, eu tô pensando, nossa, sobre aquele tópico tem isso, né? Na segunda vez que eu vou sentar, eu já tenho mais informações sobre aquilo. Ou o que acontece também é que eu só escrevo os tópicos e aí vou me empolgando e vai criando, vai coisando, e as coisas vão fluindo e entra num flow. Aí eu tenho que também falar, nossa, já tô há X tempo trabalhando com isso e acho que já temos. E sai. E aí eu penso assim, nossa, mas se eu ficasse mais, eu podia achar um tópico muito legal. Ia ficar melhor ainda o podcast. Mas assim, tá bom já por enquanto. Isso aqui tá bom. É meio como se fosse assim, se contentar, que é uma coisa contraintuitiva, porque a gente não quer se contentar com pouco. Mas não é pouco, é o suficiente. Porque as outras ideias ou vão surgir na hora que a gente tá conversando, naturalmente, ou vão ficar pra um próximo, entendeu? Porque senão você não põe fim no seu trabalho. Realmente, se você trabalhasse mais tempo ainda numa animação, mais tempo ainda num boneco, ia ter mais detalhes, ia ficar mais legal. Mas assim, já tá bom pra esse job. Bora pro próximo, sabe? Sim, eu acho que, inclusive, tem a ver com o lance que você falou da sua capacidade, do seu conhecimento. Tipo, é real. Você determinou fazer um boneco com XXX material porque é o que você consegue agora. Só que você sabe que se estudasse um pouco mais, ia ficar melhor. E aí seu boneco nunca vai sair, né? Porque você vai estar sempre trabalhando. Qual é o momento de falar, pronto, tá pronto, pode ir pro mundo? Em algum momento você vai ter que abrir mão disso, né? Não, eu acho que você também pode gastar toda a sua energia só na fase da pesquisa. Você pesquisou tanto, que agora você nem quer mais fazer.
É por isso que eu acho que é até bom separar dias, né? Tipo, que nem isso que você falou, em sentadas. Tipo, na primeira sentada, você dá uma rascunhada na ideia e tal, vai viver. Aí pode ser que no banho tenha alguma ideia. Agora, eu tô aqui do nada e no banho eu vou ter uma ideia genial. Não, você tem que estar pronta pra ideia aparecer, né? Você tem que estar pronta pra quando a sua mente relaxar, essa ideia mirabolante do banho ou do que você tá dirigindo aconteça. Então, ter intervalos entre os processos, entre, né, a ideia, a pré-produção, a execução, é importante pra você conseguir dar uma relaxada na mente, mas tá lá atrás, tá lá no inconsciente, e aí você trabalhar isso melhor na próxima sentada, né? Claro que nem sempre você tem esse tempo, mas quando tem, é até um exercício de disciplina, porque eu vou anotar lá, todos os dias dessa semana, o projeto X. Aí eu vou ficar 1 hora por dia. Todo dia, eu vou sentar 1 hora por dia pra fazer isso. E é uma disciplina você sentar todo dia 1 hora pra fazer uma coisa. Com certeza. E é um exercício. Então, isso é muito legal. É claro que no primeiro dia eu tive algumas ideias. No segundo dia, eu melhorei essas ideias. No terceiro dia, eu fui pra execução. Claro que eu tô lá no flow e não fala, deu 1 hora, amanhã eu volto. Não, se tô no flow lá, eu vou continuar. Continuo fazendo e tal. Mas depois de 1 hora vai bater o cansaço. Aí eu acho que é hora de parar, porque essas coisas começam a sair não tão legais, entendeu? Mas, enfim, cada um tem o seu método. Eu encontrei esse bom. E o que eu sempre te falo se observa, se conhece pra ver o que funciona em você e tenta, tipo, se hackear, enganar você mesmo, tipo, se eu sento toda terça pra fazer a live, eu já vou encaixar aqui, depois da live, uma outra coisa que eu já tô pronta, com a câmera, por exemplo, eu já vou gravar um vídeo no YouTube, sim. Porque se eu desmontar tudo, eu sei que eu vou ter preguiça de montar, então, assim, é você se enganando e se pregando peças pra você mesmo cair, sim, né? Sim. Nossa, muito legal isso. É, porque você tem um gatilho que vai acontecer de qualquer jeito. Eu, toda terça-feira, faço live às 11h11 lá no YouTube, então isso vai acontecer de qualquer jeito. Só que gravar vídeos no YouTube, de vídeo gravado, é muito difícil pra mim, porque eu tenho que me arrumar, eu tenho que preparar a câmera. Se esse gatilho já vai acontecer de qualquer jeito, e eu preciso fazer exatamente a mesma coisa para gravar vídeo no YouTube e eu tenho dificuldade, que é me arrumar, preparar a câmera, blá, 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 e já tá pronto, já vamos emendar aqui, né? Então você criar situações pra você cair positivamente, né? E não se boicotar, né? Justamente o contrário de se boicotar. Daí eu acho que a pessoa vai pegando as manhas dela mesma e vai conseguindo se hackear e criar uma rotina que funcione pra ela de criatividade. Ou até você inventar recompensas, né? Então, tipo, é muito difícil pra mim gravar vídeo no YouTube, sei lá. Então, eu vou passar 2 horas gravando os vídeos no YouTube e sempre depois eu vou ficar 20 minutos na rede. Sei lá, uma coisa que você gosta. Tipo, criar recompensas pra essas coisas só até seu cérebro entender que aquilo tem que fazer parte da sua rotina, sabe? Gatilhos e recompensas, acho que esse é o lance. Gatilhos que te ajudem a começar e recompensas que te ajudem a começar na próxima vez, sabe? Cara, acho que temos ou não temos, é bem o que a gente tava falando, né? Quando o assunto é criatividade, nossa, tem tanta aba, tem tanta coisa a mais que eu falaria, que a gente falaria, mas eu acho que temos um bom tempo de podcast, acho que podemos falar mais sobre isso em outros capítulos, retomar, falar mais de criatividade, chamar outra pessoa pra discutir isso com a gente, ou vocês mandam áudios pra gente ouvir, depois a gente pode pensar em outras ideias. Interessante. Posso fazer uma indicação? Rapidinho? Sim, deve. Seguinte, eu tô lendo um livro que eu indiquei lá no meu Instagram, chamado Caminho do Artista. Esse livro, ele é escrito pela Julia, que é uma escritora lá, tal, dos Estados Unidos, e ela, basicamente, esse livro é um método de você recuperar a sua criatividade. Antes de ser um livro, isso era uma palestra pessoalmente, né? Era um treinamento que ela ia nas empresas, tipo um grande empresário lá, ele contratava ela, e aí ela fazia esses exercícios, esse método que tá nesse livro, pra pessoa recuperar a criatividade dela, desbloquear, né, a criatividade e tudo mais em 12 semanas. Então é um livro totalmente prático, não é de sentar e ler, sabe? É um livro de alguns exercícios que você vai fazendo toda semana, durante 12 semanas. E eu tô gostando muito, então queria deixar essa indicação porque é um método, né? Sempre que a gente tem um método a seguir, as coisas são muito mais fáceis. E é muito difícil a gente ter um método de criatividade, já que as coisas são muito amplas e... mas ajuda demais. Bom, eu ainda tô na primeira semana, são 12, mas eu acho que vai ajudar bastante. Eu acho que é um método interessante aí pra seguir, pra todo mundo que tem interesse nisso. Fechou! Então até a próxima. Toda sexta-feira tem episódio novo aqui no Spotify. E conta pra gente lá no Instagram o que vocês estão achando. Nosso
Instagram é o @mariamarculinafilmes. O nosso episódio ele está sendo editado pela Barbs Medeiros. A arte foi criada por Mari Piá. Então espero vocês lá. Brigadão, gente. Um beijo. Valeu, gente. Até sexta que vem.